Olá, que bom que você está aqui com a gente no canal AgariCast, um canal da Agari, estúdio de posicionamento e design para o desenvolvimento orientado ao propósito, um canal de reflexões, de boas informações, boas conversas para compartilhar experiências, estimular novos olhares e também estimular iniciativas que transformam. Na Agari, a gente costuma dizer que inovar é liderar a transformação. E a transformação, gente, está no ar. Hoje, aqui com a gente tem o Paulo Roberto Brito Tinoco Thor. Ele é comunicador, apresentador e empreendedor há mais de 2 décadas, formado em administração e pós-graduado em marketing. O Paulo abriu sua primeira empresa em 2004, nos Estados Unidos, e passou pelo mercado de eventos e hoje comanda a ITC+, produtora audiovisual e agência de marketing digital em São Paulo, que a gente vai conhecer um pouco mais aqui. Também ele foi o primeiro brasileiro a disputar um campeonato mundial de patins inline na modalidade jump. Pentacampeão internacional e número 1 das Américas no ranking mundial. Em 2024, recebeu o voto do júbilo da Câmara Municipal de São Paulo por este feito. Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Anne, pelo Vamos convite. ter a oportunidade aqui de explorar um pouco mais dessa tua trajetória. Pois é, uma trajetória bem interessante, né? Porque começa no esporte, ao mesmo tempo tem o empreendedorismo junto na veia e estamos aqui hoje. Bom, o Paulo é um amigo, gente. A ITC+, é uma parceira já de algum tempo da Agari, né? E o seu talento e os serviços, né, do Paulo e da ITC+, vocês vão poder ver, estão presentes na nossa identidade visual da Agari, também aqui na produção do canal e na conta Agari Alan lá no Instagram. Bom, a gente estava na expectativa desse cast já faz algum tempo, Já tem né, um tempinho Paulo? já. Mas eu diria que ele finalmente aconteceu num momento bastante especial, onde a Agari está lançando aí uma trilha, né, online, totalmente gratuita, falando sobre posicionamento estratégico na nova lógica de valor, mais que percepção, patrimônio. Com 3 episódios, essa trilha, né, traz informações, ilustrações, reflexões e mostra, né, como, mais do que abordar o tema, o posicionamento estratégico cada vez mais tem tomado importância, né, em tempos de mudanças rápidas e constantes, tanto nos projetos profissionais, quanto nos projetos de negócio e nos projetos organizacionais. Ao longo da nossa conversa, eu estou dizendo isso por conta do encontro do lançamento da trilha e o nosso cast aqui, e também porque possivelmente, acho que certamente a gente vai abordar alguns aspectos que têm tudo a ver com a importância do posicionamento para, como eu disse, projetos profissionais ou de negócio, né? Vamos começar então, Paulo, que eu já falei bastante aqui. Vamos começar então falando de um aspecto um pouco mais genérico, né? Queria ouvir de você qual é a tua visão, né, dos principais impactos dessa transformação, né, tanto a transformação digital quanto a transformação de mercado, e o quanto isso tem impactado pelo que você tem visto, na tua visão, nas experiências que você tem aqui, nas estratégias de comunicação e de conteúdo dos teus clientes e das organizações em geral. O mercado veio mudando muito desde a era offline, onde a gente tinha ali Philip Kotler como o pai do marketing, temos ele ainda também como o pai do marketing, mas onde a gente tinha ações tanto para os funcionários como ações externas, muito na área offline. Hoje não, hoje a gente está totalmente dentro do online, aquela premissa de quem não é visto não é lembrado, ela cai por terra um pouco hoje em dia. Porque não basta hoje você ser visto, você tem que ser visto e bem posicionado também. Tem que entender o que você quer entregar para a sua ponta do cliente final. Hoje, quando a gente pega um trabalho para a gente analisar como um todo, claro que a gente hoje tem uma porção de ferramentas que facilitam a busca de dados. O problema é interpretar esses dados da forma correta e usar as ferramentas hoje da forma correta. Eu vejo muitas pessoas, muitas empresas e pessoas se perdendo um pouco com a quantidade de ferramenta que tem hoje. Então, gerar imagens, gerar algumas coisas dentro das IAs
é uma faca de dois gumes nessa história. Uhum. Primeiro, por quê? Vamos imaginar, vou dar um exemplo do Instagram. Para você que tem seu Instagram e gosta de publicar imagens e tudo mais, saiba que qualquer imagem gerada por IA, o robozinho do Instagram ele vai ler de uma forma diferente. Ou seja, a sua entrega vai ser menor do que seria uma foto, por exemplo, ou uma arte trabalhada. O Instagram sempre teve, como as outras plataformas também, por exemplo, sempre teve a mesma questão relacionada a o fato de você não desenvolver a sua imagem e pegar algo de fora da internet, o Instagram nunca viu isso como algo interessante. Porque as redes sociais elas querem que nós façamos o trabalho por ela, passemos o máximo possível de tempo dentro da rede social, trazendo com que os nossos seguidores Uhum. também acompanhem aquilo massivamente. Por que massivamente? Porque quanto mais pessoas eu tenho dentro da minha plataforma, mais eu consigo prender essas pessoas dentro da minha plataforma, o meu número é maior no final para que eu possa ter um marketing, um patrocínio, algo que possa ter mais relevância. Claro que, consequentemente, onde tem mais pessoas é onde eu vou fazer mais ações e com isso eu vou impulsionar mais, vou gerar mais dinheiro para o Instagram e, ao mesmo tempo, corro o risco de não gerar o retorno para mim. Porque as campanhas hoje em dia também vivem em constâncias mudanças. O Google, o Instagram, o TikTok, não vou falar o LinkedIn, não vou falar o Facebook, porque eles ali estão Uhum. engessados Uhum. ali no escopo deles. Mas pensando em Instagram, TikTok e YouTube, hoje a ideia. O YouTube, claro, o YouTube é permanecer as pessoas lá por mais tempo, assistindo mais anúncio, com isso eu consigo vender mais anúncio. O Instagram não. A partir do momento que você começa a impulsionar sua conta na forma orgânica, ela deixa de ganhar. Então eu Uhum. sempre incentivo o quê? Você quer fazer um impulsionamento? Antes de fazer um impulsionamento, gaste todas as energias possíveis para transformar o seu perfil em um perfil que ele possa ser orgânico. Hoje está para lançar agora, eu acredito, eu não sei se nesse episódio já vai ter saído, já vai ter lançado, mas eu recebi a confirmação hoje, o Google, eles abriram a caixa de Pandora para gente. Uhum. E já é algo que a gente já suspeitava há muito tempo, mas as ferramentas, tanto as redes sociais como Instagram e TikTok, eles estão trabalhando como buscadores para o Google também. Então você vai ter a possibilidade de colocar a sua empresa, seu Google Negócios, anexado ao seu Instagram, para que ele ali mostre para você também dados reais do que está acontecendo no seu Instagram versus conversão do seu site. Por que eu abri tanto o leque para falar essa questão da mudança? Uhum. Antes a gente não tinha absolutamente nada disso. A gente tinha o e-mail marketing para fazer alguma ação, tínhamos publicidade para fazer alguma ação ali, posicional, temos as mídias de elevadores e outros cantos que a gente poderia Correto. fazer algo do tipo, mas hoje vai muito mais além. Então hoje o empresário que, que quer colocar, o empreendedor que quer colocar a sua empresa como uma vitrine, ele tem que primeiro deixar de pensar de uma forma. Você não tem que ser o especialista, você tem que ser a referência. A partir do momento que você é Perfeito. referência, os especialistas vêm buscar você como uma referência. Você tem que pegar esse lastro, toda a bagagem que você tem, todo o background que você tem e explorar isso da melhor forma possível. Ferramentas temos? Temos Hum. muitas, Não muitas falta. ferramentas, não falta ferramenta. Vamos parar com. Eu vou só fazer Sim. um anexo aqui. Vamos parar com a questão de que a IA vai tomar meu trabalho. Não, a IA não vai tomar o seu trabalho. Ela pode tomar o seu trabalho, mas não vai ser a IA, vai ser um outro profissional. Por quê? Porque hoje, quem conversar muito bem com as IAs tá garantido. E a IA, ela funciona para quê? É como se a gente fosse. Eu tenho dois e virei octopus. Então eu tenho outros braços. Hoje a gente consegue fazer, a gente usa muito a IA nos nossos, como base nossas. Uhum. Temos diversos agentes. Eu sou muito a favor disso. Mas desde o momento que a gente começou a lidar com IA, quando liberaram as chaves para a gente começar a testar 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás mais ou menos, a gente começou a testar,
a nossa equipe só cresceu, a nossa equipe não reduziu, profissionais, né? Por Uhum. quê? Porque hoje a gente consegue atender com mais velocidade, com mais precisão, com maiores dados e conseguindo ter hoje o tempo é muito precioso. Então, hoje, quando eu consigo poupar o tempo em alguma ação, esse tempo eu faço o quê? Ele está distribuído para o meu cliente daquela ação. Então, eu Correto. consigo dar mais atenção para o meu cliente, eu consigo estar mais com o meu cliente, entender mais o negócio dele, porque as IAs estão para me ajudar nesse momento. Eu queria entrar um pouco aí, Paulo, justamente porque uma das outras questões que eu queria, né, compartilhar com quem está assistindo a gente é assim: você falou num cenário geral, mas já deu uma pincelada em como isso impacta, né, empresários, empreendedores, os próprios negócios, os projetos profissionais e um pouco de. Eu queria perguntar assim: diante de tudo isso, né, nos últimos anos em que essas coisas têm surgido, e eu vou te dizer que, não sei se foi ontem, enfim, nessa semana, eu ouvi também que diante, você vê como a transformação está no ar, que eu Tá no falei, ar. diante principalmente do advento da Copa, né, e do boom do YouTube, nas transmissões e tudo mais, né, que existem streamers pensando em fazer programas ao vivo. Sim, Então sim. você vê como as coisas transformam um minuto, né? Assim, você pensa que é uma grande empresa, grandes processos e tal, mas essas empresas exponenciais, elas também parece que têm tão na veia o seu posicionamento estratégico, onde quer chegar, qual é o seu propósito transformador, que as coisas acontecem rápido. E aí eu quero voltar um pouco para a ITC+, e diante de tudo que você trouxe, tudo que está acontecendo, como a gente já falou aqui, como é que isso afetou você como empresário? Como é que isso, de certa forma, estimulou, alavancou o aprimoramento da própria ITC+. Então, tirando o foco um pouco do cenário, mas você como empresário, você como na estrada há tanto tempo e vivendo todas essas transformações, o que você poderia destacar para a gente, assim, com esse olhar? Eu vou deixar algo. Vou confessar algo aqui que não confessei. Eu acho que eu não falei para ninguém ainda, não falei em nenhum Gente, podcast. Não falei para ninguém em nenhum podcast. Eu sonhava com isso há muitas décadas para trás. Vamos falar uau! muitas décadas, mas 2 décadas atrás eu já sonhava com esse tipo de ferramenta que fosse possível. E, por ironia do destino, eu acabei não focando, embora tivéssemos muitos programadores com a gente sempre, a gente acabou nunca focando em pensar em desenvolver uma IA dessa forma, que pudesse nos auxiliar, ou hoje a gente não tem uma que consiga fazer tudo que a gente precisa. Então a gente tem alguns agentes que a gente tem que trabalhar. Já está interessante, a gente inclusive está criando um agente nosso agora assim a coisa mudou um pouco, a gente está criando um agente do qual esse agente ele vai realmente ajudar muito mais em outros campos que a gente precisa para os nossos clientes. Não é nada voltado à edição ou tratamento de imagem, é um campo muito mais relacionado a dados, relacionado a planejamento. Nesse é o foco do que a gente tem Bacana. buscado. E quando surge a possibilidade de vamos vamos começar a testar algumas IAs que vão gerar algumas coisas para a gente. O começo, a gente praticamente, não falo a gente, quando eu me coloco nos milhares e milhares, as dezenas de milhares de pessoas no mundo que começaram a usar o GPT, o Gemini, Uhum, lá no seu início, nós alimentamos ele. Nós treinamos ele, né? Tanto a gente treina, a gente continua treinando até hoje os uhum. agentes, toda vez que a gente conversa, eles estão aprendendo um pouco. Para nós internamente, foi um momento da gente pegar praticamente todos os protocolos e processos que a gente tinha e rasgar tudo Uau. e vamos começar de novo, porque agora a gente tem processos mais interessantes para trabalhar. Isso foi a melhor virada de chave que a gente teve dentro da ITC. Foi mudar o foco de vamos estar com as duas mãos no volante o tempo inteiro, sem Uhum. usar o Waze. Mas vamos agora colocar uma mãozinha, vamos usar o Waze e poder ter um pouquinho de mais de folga para estar pensando em algo diferente, fazendo uma analogia. E hoje eu vejo que cada dia que passa, os nossos processos cada vez mais estão se tornando processos mais assertivos e mais rápidos. Era exatamente o que a gente queria. Porque ao invés de pensar
em inflar uma equipe da qual ela vai ficar obsoleta ou vai ficar ociosa em um determinado momento, ou contratar pontualmente, só para um trabalho específico. Então, eu preciso fazer uma análise de geomercadológica totalmente fundada em geomarketing para fazer a abertura de um novo restaurante em Minas Gerais, por exemplo. Antigamente, eu teria que contatar uma equipe de geomarketing de lá para fazer um estudo geomercadológico. Hoje eu já consigo fazer esse estudo geomercadológico estando em São Paulo, sem precisar ir até o local. Com todas as imagens de satélite, eu consigo fazer um fluxograma de quantas pessoas passam por ali, de quantos carros passam por ali, se essa via é uma via interessante para a gente estar podendo fazer tanto os anúncios, as propagandas e tudo mais, se vai ser um ambiente que eu vou ter vagas para os meus clientes ou não. Então hoje a gente consegue um pouco mais além, até o ponto de saber a renda per capita daquela região. Então hoje a gente está indo um pouco mais a fundo. Antigamente, há 2 décadas atrás, a gente tinha o One Maps da Geofusion e tinha um outro que era da Cognite, são 2 empresas geomercadológicas. Ferramentas incríveis que hoje estão praticamente te entregando muito mais. Hoje a gente não usa essas ferramentas, a gente tem essa ferramenta nossa própria que a gente desenvolveu. Então a IA proporcionou muito mais liberdade dentro da ITC. E liberdade, quando eu falo liberdade relacionada aos players grandes. Por exemplo, eu não preciso hoje comprar um software da Microsoft se eu consigo desenvolver um agente que vai desenvolver aquele trabalho para mim, ou vai me dar aquelas tabelas que eu preciso. Então a gente consegue ter um pouco mais de flexibilidade. Eu até brinco que assim, antes da IA, todos éramos consumidores de iPhone praticamente, porque é tudo fechado. A partir do momento em que as IAs surgiram, a gente está praticamente num open source, a gente está num Android do qual a gente pode instalar de tudo, só que de tudo também temos que ter cuidado, porque as ferramentas erram muito. Então a gente não pode se basear, não se baseie você em casa, não se baseie, pelo amor de Deus, 100% friamente na IA. Não é assim que funciona. Inclusive eu estou começando agora, eu apliquei e entrei para um curso da USP, que é para professores relacionado a IA. Então a gente vai ter aqui um módulo dentro da ITC que a gente vai soltar em breve, primeiramente para os nossos clientes, depois para quem tiver interesse também, a gente vai estar soltando um módulo aprendizado de IA, mas em 2 segmentos. Um a gente vai ter empresarial e o outro a gente vai ter como se fosse uma brincadeira. Tem 2 caras incríveis hoje na internet que eu gosto muito. É o Primo Rico, que é o Thiago Nigro, e o Primo Pobre, que é esqueci o nome dele, falam de investimentos. Sim. Então um fala em real investimento assim para quem tem muito e outro fala para quem tem pouco. Eu acho que está faltando um curso de IA para quem não tem a menor ideia do que é a internet. E é isso que a gente vai lançar também. Legal. Só de te ouvir aqui, Paulo, já faço algumas conexões com a nossa trilha que a gente está lançando aí de posicionamento estratégico, porque veja se eu estou ouvindo bem, né? Você estava falando aí do IA, dos robôs, dos agentes possíveis e tal, e me veio que nessa trilha a gente fala da relevância de né, uma das relevâncias, digamos assim, do posicionamento estratégico, garantir que você reconheça a tua personalidade, o teu potencial, diante de tantas transformações, esse é um ponto, e garantir, a gente costuma dizer em 3 Vs, né, 3 grandes aspectos, que é garantir a vitalidade do teu negócio, garantir a viabilidade do teu negócio, até ampliar a viabilidade do teu negócio, e a própria visibilidade. Né? Nenhuma organização, nenhum projeto, seja ele profissional, de negócio, enfim, está isolado no mundo. Né? Então, eu ouço isso quando você, mesmo falando sobre os facilities, né, as coisas que podem ser feitas, e ouço também quando você trouxe falar de processo. Né? Essas semanas também, esses dias atrás, tem a própria Microsoft, eu vi uma notícia dela de alguns desligamentos da Microsoft, e a pessoa, né, o head, o chief de pessoas, ele explicou que no processo não é assim uma pessoa que está saindo e um agente que está entrando, justamente porque o que está mudando é o processo.
Então, as posições, os fluxos de trabalho, todas as coisas mudam, né? Então, também estou com você nesse sentido de que vamos desmistificar, Eu né? acho que vai muito de encontro quando a gente tinha máquina de escrever, passamos para o computador e passamos até a internet, a gente vai aprendendo. A gente vai Celular na aprendendo, o mão, celular né? na mão, a gente vai O aprendendo. processo O processo muda, mas o começo, meio e fim, ele praticamente é o mesmo. Isso é um grande paradigma quando eu falo. Sim, é o mesmo. Eu diria assim: na trilha a gente vai ver também. E aí eu vou fazer a próxima pergunta, mas já trazendo algo que é a nossa visão, né? Assim, e que está na trilha de posicionamento estratégico, né? É, Também já faz muito tempo, né? Já eu trabalhei no setor privado, no terceiro setor, enfim, e também você consegue ver as dinâmicas entre esses setores. Eu ainda vejo no mercado, e vocês vão ter mais detalhadamente na trilha, muito didático mesmo, as pessoas ainda falando em dores, né? Estou vendo nas dores, eu quero resolver tua dor, eu quero resolver tua dor. Tipo a gente ir numa farmácia comprar. Não vou nem falar Mertiolate, senão vou falar a minha idade. Mas comprar alguma coisa. Ardia muito. Mas comprar alguma coisa. E uma coisa que solucione esta ferida, ou este gap da organização, ou essa gap de capacidade que você tenha, né? E tudo mais. E eu vejo que mais do que nunca, esse é o cerne da trilha também dos 3 episódios, mais do que você ter o parecer ter, porque antes o posicionamento estratégico falava de percepção. Então, olha, você tem mais do que ser, você tem que parecer, né, ter. Eu acho que mais do que ter ou parecer ter, é preciso gerar valor hoje. Sim. Então, eu ouço também na tua fala aí que tem tudo isso acontecendo, mudando o cenário, mudando a ITC, o serviço da ITC, qualificando todos os serviços, mas o olhar já não é mais para uma dor específica do cliente, mas é como eu gero capacidade e valor para os relacionamentos do meu cliente. Exato. Essa é a Tô certa, tô errada. certíssima, a linha é exatamente essa, porque quando a gente fica... existe uma questão da qual já fizemos também isso, e a gente às vezes comenta uma dor. Eu não posso trazer o sentimentalismo para dentro do negócio. Penso dessa forma, cada um pensa de um ajuste, mas eu também já trouxe a questão da dor. A dor eu lido como um problema. Qual é o problema do meu cliente hoje? Ele tem um bom produto, um excelente produto, e ele não está performando. Por que ele não está performando? Eu preciso entender isso aqui. E a partir do momento que eu entendo isso daqui, eu vejo que é um problema de processo. Sempre é um problema de processo. Sempre é um problema de processo. Não é porque eu não tenho um site, ou porque eu não estou na rede, ou porque... Não é muito isso. É claro que hoje em dia passa por isso, o básico infelizmente tem que ter o básico. Então, assim, você tem que ter um site, tem que ter uma rede social, tem que estar ativo nas redes sociais principais que são voltadas para o seu negócio. Tem muitas empresas que não imaginam, mas o TikTok também é um lugar muito bom para fazer negócios ali. E já escutei de diversos clientes: mas eu não tenho perfil para estar no TikTok. A Ferrari tá lá, a Louis Vuitton tá lá. Então, sabe, se eles estão, a gente também pode estar lá. Tem que estar lá também. Quando o posicionamento é claro, sim, é forte, não tem onde você tem que tudo corrobora para você ter uma relevância e um reconhecimento. Você vê que hoje muitos estouraram algumas bolhas. Eu vou dar o próprio exemplo do Cazé, da Cazé TV. Vou dar o exemplo do Cazé da Cazé TV. O Cazé, ele sempre foi um streamer da Twitch muito forte. Um streamer de games. Então ele falava de games, ele tinha um relacionamento da turma dele lá. Acompanha o Cazé de outrora, quando eu tinha também meu canal lá dentro da Twitch. E eles foram moldando o negócio deles, encontraram uma oportunidade muito interessante, que foi as transmissões. Não tinham direito de transmissão por internet da FIFA, não tava, a Globo não havia exercido o direito de comprar, não comprou, eles compraram e passaram a começar a disputar, divulgar alguns eventos e fazer a cobertura de alguns eventos. Hoje quem olha, Cazé TV, da onde que veio esse... De repente, não foi do nada, ele estourou a bolha dele, que já era muito grande, e passou a caminhar em outras bolhas agora. Fez boa parceria. Fez boas parcerias e começou a caminhar em outras bolhas agora.
Independente de quem goste ou quem não goste das transmissões, o business dele foi muito bem montado, foi muito bem pensado. Por que que ele conseguiu dar esse salto junto também? Porque hoje é exatamente isso. Você não basta ser nem parecer, tenho que entregar. Eu tenho que entregar, eu tenho que ser Tem relevante que de ter alguma valor, forma, eu tenho né? que ter um valor. Se eu não Assistir o tiver- futebol, eu posso voltar onde eu quiser, posso ver o gol quantas vezes. Imagina. Imagina que maravilha. Que maravilha isso. E pudemos fazer isso, tanto Pudemos. no primeiro Mundial da FIFA, dos clubes, agora no Mundial de Clubes, estamos acompanhando. Hoje tem. Da Copa, né? Não sei se hoje tem, porque eu não sei que hora que vai sair o episódio É. aqui, então, quando vai sair o episódio. Mas, Mas sim, o pessoal pode ficar sabendo é, que a gente está gravando e a gente ainda não sabe quem é o campeão da não sabemos quem foi o campeão ainda não sabemos, né? Eu tenho as minhas suspeitas, mas também É. não vou falar para não ter problema com Sim. isso. E hoje, é, o quanto os empreendedores, os empresários, os prestadores de serviço ficarem pensando em romantizar de uma forma um problema sério, porque para mim, assim, eu tenho vou voltar de novo ao exemplo, eu tenho um excelente produto ou um excelente serviço e eu não estou performando, alguma coisa não está certa aí. Isso não é uma dor, é um problema. E é um problema, a gente lida de uma forma diferente. Por quê? Porque é um problema, nem sempre um remedinho vai resolver. Ah, eu tenho uma dor que por exemplo, eu tenho muitos clientes e eu não consigo atender. Não, isso não é uma dor, isso é um problema. Esse problema a gente resolve com um chatbot no seu WhatsApp. Por Resolvemos o exemplo. problema. Não foi um comprimido. Não foi um comprimido, não foi uma ação pontual. Teve um desenvolvimento. Teve um desenvolvimento e vai ter desenvolvimento ao longo disso também, né? Que a gente poderia também fazer analogia. Vai ser muito. Poderíamos fazer a analogia da dor com a medicação e o tratamento como um todo. Mas eu não gosto de trazer muito isso, a emoção para dentro do negócio, porque eu tenho um pouco da cabeça do americano, porque meu primeiro negócio foi nos Estados Unidos. Então, meu primeiro negócio sendo montado lá era, olha, não é nada pessoal, é just business. São só negócios. E todo problema que pinta, você tem que resolver e encontrar a solução o quanto antes. Então, a minha cabeça ficou mais ou menos dessa forma, meio americanizada. Sim. E hoje, claro, eu consigo entender. Eu não romantizo o problema, mas a gente tem que romantizar o negócio. Sim. Como? Isso para o cliente final, da forma com que você faz o seu atendimento. Porque se você tiver a paixão pelo seu negócio e aí vem o sentimento, você vai fazer um atendimento muito melhor. E o atendimento hoje é 80% dos problemas com as empresas que não performam. É o atendimento. Sim. Hoje é um dado muito alto. A gente tem esse dado concreto. Chega na casa de 79 casa alta, quase 80% realmente. Sim. De não performou por conta do atendimento. E é bom você citar isso, porque eu tenho visto também alguns exemplos, né, de que quanto menos clareza se tem no posicionamento estratégico, na relevância do teu negócio, né, do quanto ele gera valor para os teus consumidores e para os teus clientes, mais você sobrecarrega os canais e as vias de relacionamento. Então, assim, hoje se fala muito em geração de lead, geração de lead, geração de lead. Quem chega, quanto mais claro é o seu posicionamento, quanto mais ele reafirma a tua relevância, seja em que canal for, como você estava falando, em que meio for, mais clareza também as pessoas vão ter de te procurar, e aí você vai ter menos esforço de limpar. Exato. Né? Então, tem assim, clientes hoje que, desculpa falar, mas assim, vou dar um exemplo aqui do gerenciamento. Eu ia dar um exemplo que não poderia, mas eu vou falar algo, tentar fazer uma correlação aqui. Existe um produto maravilhoso. Você tem um produto maravilhoso. Você tem um atendimento muito bom. Você pode ter certeza que o seu saque não vai ser perturbado de forma alguma. E hoje as empresas estão entendendo isso, e as empresas estão entendendo isso e conseguindo colocar isso na prática, que são os processos, né? Quando a gente tem os processos, eu acho que os processos estão aí exatamente para ajudar, e naquele momento que a gente não deu aquele lapso de memória, você tem o processo para saber o que você tem que seguir. Essas empresas
que estão focadas no processo, elas têm É, muito, mais mas dificuldade. muito, quase nulo os acessos ao saque, as Sim. buscas, as reclamações, porque hoje está muito fácil. As pessoas antes não faziam as reclamações, hoje o Reclame Aqui está aí. Qualquer empresa que você vai lá, você olha o Reclame Aqui, você consegue visualizar. E a gente faz uma análise de dados, que a gente tem uma parceria com o próprio Reclame Aqui, a gente tem uma análise de dados para entender esses saques. O quanto vem de percentual e aonde a gente chega no percentual da Sim. falta de performar por atendimento. Então, hoje, quem tem um processo bonitinho, correto, já tem um produto bom, bem Uhum. encaixotado, que se auto-explica praticamente, e você tem um processo, você não vai ter reclamação. Você não vai ter dor de cabeça. Então, aquela energia que eu tinha que gerar para ficar cuidando daquele problema que eu tinha, que era diversos clientes reclamando de atendimento, fosse entrega, fosse atendimento ou fosse algo do tipo, eu deixo de ter Sim, isso. A partir do momento que eu deixo de ter isso, eu passo a empregar essa energia numa expansão, perfeito. que é o que a gente pensa como o modelo perfeito para uma empresa. É Sim, você, a partir do momento que você não se preocupa mais com nenhum tipo de reclamação ou recall de um produto, você tem o direito a expandir. Aí você pode expandir. A gente fica meio que próximo do que a gente pensa de gestão como um todo. Não adianta, vou dar um exemplo, não adianta eu querer inaugurar um poste maravilhoso, uma iluminação maravilhosa numa rua, se a parte elétrica não está lá ainda. De nada vai adiantar. De nada vai adiantar. Eu não posso. Vou colocar uma linda lombada eletrônica que vai parar com certas velocidades aqui nessa rua, mas a rua está esburacada, então nem precisa colocar, sim, ninguém vai passar. Então, são exemplos assim que hoje eu vejo que os empresários não pensam muito disso, e eu gosto muito da visão que a Gari tem em relação a isso. Porque a Gari pega na mão e fala aqui, vem cá, vou te mostrar essa situação como um todo sim. e vou transformar o seu olhar para um olhar mais expansivo. Sim, e acho que você aí recheou super bem de exemplos. Uma coisa que também a gente fala na trilha e que eu vou trazer aqui para quem já está não assistindo, depois vão lá assistir os episódios, quem ainda não assistiu, que é assim, diante dessa nova era, digamos assim, das transformações, das mudanças rápidas e tudo mais, tanto que está no título, né? Mais do que percepção patrimônio, é preciso que as pessoas, por exemplo, e você recheou de exemplos aí, mesmo para fazer um site ou para abrir um novo canal ou para criar um novo negócio, é preciso entender que nesse cenário, né, fluido, né, Fluindo. posicionamento estratégico, ele não é uma etapa na concepção de uma iniciativa. Ele é a orientação que está ao longo de todo o processo e que vai fortalecer o desenvolvimento. Quer Perfeito. dizer, por exemplo, a Gari já existe desde 2009. A gente fez um reposicionamento há um ano atrás, né? Foi jogado tudo fora? Não. Eu só cheguei até ali porque a minha empresa, a minha pessoa, os meus clientes, enfim, nos trouxeram até ali. É E isso. aí precisou de um reposicionamento. Mas, sem dúvida nenhuma, para eu fazer um novo site, ou para eu criar um novo produto, ou, por exemplo, eu sou um profissional, um especialista e quero monetizar meu conhecimento, seja o movimento que for, né? O posicionamento estratégico não é mais o foco. Eu vou fazer a etapa, depois vou partir para ele precisa acompanhar a mudança no site que você vai fazer, a nova LP que você vai fazer, o hot site que você vai fazer. Esse é um ponto. O outro ponto que a gente traz também é o quanto é importante que o posicionamento leve em consideração, como você também falou, os públicos, com quem eu estou me Sim, relacionando. Como você importantíssimo. falou também, algumas décadas atrás, o público era acionista, fornecedor, cliente e colaborador. É E isso. hoje a gente tem um termo que fica no Pairando. imaginário das pessoas, pairando, que é ecossistema, que é o seguinte: não é gerar valor para a dor do seu cliente. Primeiro, a gente já disse que é olhar em como aquilo que você oferece
amplia a capacidade do teu cliente e melhora os relacionamentos do teu cliente. Exato. Então, veja como é sistêmico. Totalmente. Eu não estou olhando mais para dentro só da estrutura do meu cliente, mas estou olhando para os relacionamentos. A minha trajetória é uma trajetória em muitos setores, em muitas áreas, mas que teve um foco muito forte, obviamente, a minha formação em marketing, mas em estratégias de relacionamento. Então, vejamos aqui, nós nem estamos ainda falando disso no mercado, Sim. mas veja se você concorda comigo. A gente fala em substituição, né, da inteligência artificial substituindo a inteligência natural, Sim. e etc., ou é uma ou é outra. Alguém já está pensando em quantas estratégias ou em quantos novos processos, novos olhares a gente pode ter se a gente colocar a nossa observação em como a inteligência natural se relaciona com a inteligência artificial? De novo, a gente está falando de relacionamento, né? De novo, a gente está falando de posicionamento. De novo, a gente está falando que a tecnologia não é o bicho-papão, mas, na verdade, vai expandindo a nossa forma de pensar nas coisas, nos processos e no mundo. Né? Você sabe que isso é genial. A ITC, não, a ITC mais, inclusive, já vem pensando dessa forma já. Há muito tempo a gente já vem pensando dessa forma. Porque, no final das contas, aquela ferramenta... Convive, né? Sim, é como você com o seu carro. Você, a partir do momento... É como um piloto, vou dar um exemplo melhor, é como um piloto de Fórmula 1 com o seu carro. Quanto mais ele pilotar, mais ele vai ter o feeling com o carro, ele vai se conectar, se tornando praticamente uma peça só. O mesmo acontece para as IAs. Você tem um agente hoje, você não pode se relacionar com esse agente. Vou contar o segredo, hein? Vou contar o segredo. Você não pode se relacionar com esse agente sendo você. Primeiro que você vai ter um espelho seu. E aí você vai acabar ouvindo tudo do agente que você gostaria de ouvir, não que você precisa ouvir. E ele sabe elogiar. Ele sabe elogiar muito. Primeira coisa que você vai fazer, você que gosta de mexer e não está muito habituado com, seja ali o GPT, o Gemini, o Claude, o Perplexity, o que quer que seja. Vá lá nas configurações, tem uma observação, um campo de observação, como o agente ou como a IA deve se portar. Ali você já coloca de cara que não concorde comigo. Não concorde comigo e seja o sócio contrário. Eu vou passar só essa dica para você. Você já vai ver que vai mudar muito. Só essa. Isso, a dica só que ó, Paulo e tem poucos falando disso daí sobre. E só nesse simples gesto, eu vou falar que assim, a gente tem prompt aqui com 1000 linhas de comando. Então, eu tô falando uma linhazinha pequena. Só essa linhazinha já faz com que a IA trabalhe totalmente de uma forma diferente. E o seu relacionamento com ela mude, seja muito mais prazeroso. Eu tenho um agente que esse agente ele tá ali só para discordar comigo. Gente, ele tá ali só para arrumar confusão comigo. Ele tá ali, e ele parece um texugo, que ele acorda para arrumar confusão. Ele só tá para confusão comigo. Mas isso é ótimo, porque o que ele faz? Ele faz eu elevar o meu sarrafo. Eu tô elevando o tempo todo, e a nossa equipe também, porque ele vai para a equipe também. Então, a gente não tem aqui não é que eu uso a ferramenta e a equipe não. Então, a equipe como um todo a gente utiliza os mesmos. E a gente tem esse encrenqueiro, que é o nosso encrenqueiro aí que tá para cuidar da gente. Sim. Paulo, a gente está falando bastante de tecnologia e é óbvio, já não dá mais, né? Sim, nós estamos aqui falando vivendo. com tecnologia, Sim. vivendo. Mas eu queria te fazer uma pergunta: como a ITC+, antes de a gente passar para finalizar aqui o nosso cast, infelizmente, mas como a ITC+, se posiciona? Vocês são o quê? Hoje nós somos uma agência de marketing digital e a produtora audiovisual. Bacana. Isso é um pouco complexo, porque a gente tem essas duas linhas. Então, tanto a agência de marketing digital, onde a gente pode fazer desde advertising, brand content, tudo como um todo. A gente tem a produtora audiovisual também, que vai para está indo para um outro caminho. Ela começa a produtora só para podcasts e cursos, e hoje a gente já está indo para documentários e talvez até longas metragens. Então a gente já está indo para essa área. A gente não tem desenvolvido ainda publicitários, vídeos publicitários. Sim. Ainda, porque essas campanhas a gente ainda não está atuando. Estamos trabalhando, fechando equipe ainda, montando equipe. A gente teve um grande agregador aqui, um grande
gaffer que está com a gente, que é o Tony Gorbi, e na mão dele é quem vai surgir toda essa equipe nossa de documentário e de longa-metragem. E a ITC hoje se posiciona como um resolvedor de problema. É exatamente isso. A ITC se posiciona como... para esse posicionamento seu. Como é que Tem... é a visão de você e desses teus parceiros? Eu vejo que tem... De crescimento, de evolução. Eu vejo que tem, Ania, por um motivo. A pandemia foi a maior abertura de portas para a gente se posicionar dessa forma, e vou falar por quê. Na pandemia, muitas pessoas se viram dentro de casa, eu vou tentar performar, vou para a internet, muita gente foi para a internet, muita gente que acabou perdendo o emprego também foi desenvolver isso, desenvolver aquilo, outras pessoas foram se aventurar, e muita gente sem expertise, sem a maturidade, foram abrindo negócios e foram fechando clientes. E esses clientes tiveram problemas de entrega, problemas de resultado. E hoje, por incrível que pareça, a ITC+ tem recebido muitos desses clientes. Clientes que passaram por outras empresas, outras agências, tiveram muitos problemas e encontraram a ITC como uma solução. Então eu ainda vejo hoje esse espaço para o mercado. Você perguntar para mim, você vê esse espaço para todos os players? Eu não sei, porque aqui a gente resolve realmente problemas. Aqui a gente não fecha um contrato com um cliente pensando naquele mês ou naqueles 2, 3 meses. A gente fecha aqui contratos longos. Desde o momento que a gente voltou com a nossa unidade aqui no Brasil, aqui em São Paulo, nós tivemos muitos clientes vindo assim, numa leva, que já estão completando 1 ano com a gente, 2 com a gente. E temos clientes aí que já estão conosco há 20 anos, há 18 anos, há 15 anos. Por quê? Porque a gente está lá porque somos um rostinho bonito? De jeito nenhum, de jeito maneira. A gente está lá porque realmente está resolvendo e trazendo soluções. Temos um cliente nosso aqui que completou 1 ano, agora está completando 1 ano agora, no final desse mês está completando 1 ano com a gente. São 8 anos de empresa, eles têm 8 anos de empresa. E no mês passado nós batemos o recorde do melhor mês da história da empresa em vendas. É bom acompanhar também a trajetória da muito empresa. Bom, porque eles vêm numa crescente e a gente não consegue ficar confortável, acomodado. Não existe isso. Sim. Porque já parte, eu acho que um pouco de mim, que já sou meio... uma relação que para ali na entrega. Não, de jeito maneiro, não para na entrega, porque a entrega é só o primeiro passo da próxima entrega. Sim. Eu sempre estou pensando na próxima entrega, como é que eu vou resolver isso, e a próxima entrega a próxima entrega com performance. Eu gosto de performar nas entregas. Sim. É muito bom isso. Eu sou testemunha, gente. A Gari, né, começou como cliente da ITC+, já viu algumas mudanças acontecerem, mesmo não estando tanto tempo juntos assim. E acho que hoje é um parceiro. É um parceiro. Hoje é um parceiro. Vejo essa preocupação de vocês nas coisas que a Gari planeja e quer fortalecer posicionamento. Acho que temos expertises complementares. Muitas. Então, assim, a Gari costuma dizer, inclusive também está na trilha, né, que ignorar a essência é negar a fonte de maior potencial. Então, assim, o posicionamento estratégico não começa do nada, começa do que você tem, começa da tua trajetória, começa dos sócios, começa de quem você foi, e eu acho que parceria é isso, né? A gente aprende mutuamente, as transformações são em tantas áreas, então poder ter parceiro é fundamental. Te agradeço aqui, essa parceria, quero que dure muito tempo, mas eu sei, Paulo, que nosso tempo é escasso, e eu sei também que deve ter profissionais, especialistas, pessoas que têm projetos próprios, né, ou que estão em transição de carreira, ou, enfim, que estão querendo sair do modo tradicional de trabalho, ou querendo múltiplas carreiras, enfim. E aí eu acho bem legal, se você puder contar brevemente para a gente um pouco dessa trajetória, porque lá na apresentação do Paulo, acho que vocês lembram, ele foi campeão de patins. Então, assim, bem brevemente, o storytelling mesmo aí de como isso aconteceu, para inspirar pessoas que talvez estejam nesse momento ou buscando um novo caminho. Pode ir? Claro. Eu posso fazer rapidamente, eu vou fazer até
um encontro aqui da situação, um encontro de águas aqui. O que foi importante que te segurou nesse momento de transição é legal falar também. Eu vou começar da seguinte forma, deixando bem claro. Eu achava que eu sabia o que era alta performance profissional, até eu me tornar um atleta profissional. Antes. Antes. Até eu retomar. Isso foi uma retomada com 32 anos de idade. Foi num momento em que aqui eu resolvi baixar as operações aqui, porque infelizmente tivemos aí em 2014 muitas empresas saíram e a gente tinha 90% das empresas eram americanas. De patrocínio? Não, empresas que a gente com a empresa. Isso com a empresa. E aí eu tive que enxugar totalmente, então praticamente a unidade aqui de São Paulo ficou só, dos Estados Unidos continuou, perdurou, de Orlando, e aqui é de São Paulo a gente teve que enxugar, e nesse momento eu acabei fazendo uma transição pessoal minha de um porte físico que eu tinha para um outro porte físico. E isso eu encontrei o patins como algo que eu já praticava quando criança, eu encontrei o patins como... Você saiu da empresa e foi pro patins e depois voltou? Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Não foi correr junto, não, sim, porque eu sou competitivo, sempre fui competitivo. Quando eu me dei conta, eu estava competindo. Quando eu me dei conta, eu estava performando muito bem. Porque eu gosto de competir, mas eu tenho que performar também. Porque se eu não performar, não é divertido. Essa altura toda, o patins funcionou bem. Eu era do salto ainda por cima, em obstáculo. E eu tinha algo quando eu realmente falei assim, ó, não vai dar para tocar os dois nesse momento aqui, eu vou ter que escolher um. E aí eu realmente escolhi fazer algo que eu realmente queria naquele momento, que era ser atleta de patins. Era viver, eu precisava viver isso. Então foram bons anos que eu vivi ali, e ali eu entendi realmente o que era ser alta performance. Porque conforme eu estava na metade da carreira ali como atleta, eu consegui reabrir a empresa, retomar a empresa, e eu percebi que eu tinha muito mais energia do que eu tinha antes. Eu estava com mais energia, porque aí eu comecei a aplicar alta performance realmente dentro do trabalho também. E aplicando isso dentro do trabalho e fora, como atleta eu não tinha outra opção. Como a gente não tinha tantos patrocinadores, e vou fazer uma ressalva aqui para 2 empresas, se me permite. Claro. 2 empresas que me apoiaram muito, estiveram juntos comigo, inclusive na pandemia, renovando o contrato onde não precisava renovar contrato comigo. Então assim, deram um baita de um apoio, que foi a Sodier Doces, e que foi a TriFit. Essas 2 empresas, elas estiveram comigo no momento de pandemia e estiveram comigo nos momentos de título também, nos momentos difíceis também. E era tão difícil por quê? Porque quando eu ia competir fora do Brasil, eu tinha que ser campeão, porque se eu não fosse campeão, eu não conseguia pagar o cartão de viagens. Então tinha que performar de um jeito, eu já chegava, não, eu tenho que ser campeão. Não tem uma árvore de dinheiro. Não tem uma árvore de dinheiro. Aí muitos de vocês talvez vão perguntar, mas e o auxílio do governo e a Bolsa Atleta? Se vocês quiserem, me procurem depois ou procurem material meu, que eu já tenho falando sobre isso, não vou polemizar aqui. Certo. Mas não tinha nada disso, eu não tinha nada disso. E o que eu trouxe de bagagem, inclusive eu falo isso numa palestra que eu tenho, o que eu trouxe de bagagem no esporte para dentro da empresa foi entender que não tem dificuldade dentro de uma empresa. Não tem. Se você tiver determinado, se você tiver com a sua maquininha, que é a mais importante, em plenas condições, que é o seu corpo, sua mente e seu espírito, não tem problema, porque o que surge são obstáculos, que a gente tem que passar por esses obstáculos e seguir. Tem que saltar. Por isso que para mim não tem problema, eu tenho que saltar esse obstáculo. Eu tenho que resolver, e resolvo como? Resolvo ele, e para mim a analogia é saltando ele. Performando. Na realidade é isso. Embora eu gostaria de tivesse os problemas, que pudesse pular só dos problemas, seria muito mais fácil. Mas não pode. Então a gente tem que performar e saltar os nossos problemas. É meio mais ou menos isso. Sim. Mas foi gostoso como esporte. Acredito que vou dar um spoiler aqui. Hoje eu tô cheio dos spoilers aqui também. Vou dar um spoiler aqui. Acredito que em 2027 sai o documentário aí
do atleta, o Paulinho Brito Thor, como um todo, aí vocês vão poder acompanhar Nossa, toda essa trajetória aí, eu isso, acho que curti. vai acontecer. E eu tô exclusivo aqui. Que vou Mas, por favor, aí você dá a forcinha. Quem sabe acontece um dan Netflix aí, alguma coisa do tipo. Show, que show. Nossa, Paulo, eu queria ficar conversando com você. Ficaríamos aqui horas, facilmente. Exato. Mas a gente tem que finalizar. Eu quero te agradecer muito, né, por hoje, por esse papo, por tudo. Acho que pelo papo dá para as pessoas entenderem o quanto é importante ter bons parceiros, né? As iniciativas não podem viver nem terão sucesso isoladas no Exato. mundo, né? Por maior que seja o problema, como você diz, né? Ou a mudança que você queira fazer, não necessariamente por um problema, mas por causa de um desconforto, um sentimento de que precisa mudar de ares e tudo mais. Por mais difícil que seja, eu acho que há caminhos, a gente viu o teu exemplo de Sim. vida, né? E aqui no canal a gente tem outros exemplos, também queria convidar as pessoas para verem outros exemplos de pessoas que trabalham com ensino, pessoas que dedicaram a vida para projetos, por exemplo, sociais, Pessoas enfim. incríveis, incríveis, vale muito a pena. Que eram gestores, diretores corporativos e hoje estão trabalhando com saúde mental. Então, assim, fuçem, né? Eu sempre falo, Fuçem, é muito bom fuçar. aí e vejam. Então, quero também, mais uma vez, reforçar o convite para todos vocês verem o episódio do posicionamento estratégico na nova lógica de valor, mais que percepção patrimônio. Eu acho que vocês vão... acho que a gente falou muito fácil aqui, mas alguns pontos acho que vocês vão aprofundar lá, acho legal. É uma produção da ITC+, então vocês vão, vão poder ver assim, né, a olho nu, como diz o outro, a qualidade dos trabalhos aqui e tudo mais. Agradeço estarem com a gente até aqui e até breve. Espero até breve a gente vai ter mais produções, né, Paulo? Com certeza teremos as produções. Aguardamos vocês conosco. Gente, até mais.